com o pastor Rezende a direção do trabalho. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou feliz por estar aqui mais uma vez. Muito feliz de ver a igreja cheia, povo abençoado. Pastor Zé Mário é um pastor abençoado, abençoador, e tem cuidado de vocês direito aqui, que eu estou vendo que a igreja está toda feliz. E quando a igreja está feliz é porque o pastor está cuidando direitinho de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Sim. Tá bom. Perfeito. Amém. Tranquilo. Os irmãos podeis assentar? Nós vamos conversar um pouquinho. Antes eu queria pedir licença para o pastor José Mário para eu fazer uma merchan aqui. Na verdade, o pastor Edson Alcântara falou comigo hoje na parte da tarde. Ele é o secretário da igreja. E ele falou sobre um aplicativo que a nossa igreja criou agora, recente. O nome do aplicativo é ADSM-BR. Eu passei ali para o abençoado ali. Então, os irmãos que quiserem, seria muito interessante os irmãos instalarem esse aplicativo no celular. Colocando ADSM-BR, os irmãos vão ver aquela figurinha, que é aqueles 5 hominhos lá de braços abertos, AD São Mateus. E aí os irmãos colocam, o login é o CPF dos irmãos que já são cadastrados na secretaria. E a senha, a data de nascimento. Não precisa colocar barra, não precisa colocar ponto, não precisa colocar nada. Só os números, o CPF com 11 números e a data de nascimento com 8 números. É isso daí. Então os irmãos instalem no celular. Isso vai servir a partir da EBOM para os irmãos que forem em todos os eventos que forem tiver que fazer o cadastro na sede. Por exemplo, o obreiro que vai no culto de doutrina às quartas-feiras. Então ele pega o aplicativo, vai lá no QR Code que vai ter, vai passar no QR Code, vai colocar a presença dele no celular, e aí não precisa mais ficar passando o cartão de membro lá com os irmãos. Isso vai ser muito bom para os irmãos. Vai na reunião de obreiros, a mesma coisa, o irmão vai ter acesso ali. Ali o irmão tem acesso às suas contribuições de dízimo. Eu dei um dízimo de R$500 esse mês. Eu dei um dízimo de R$1.000 esse mês. Aí, vamos ver se esse dízimo meu chegou na igreja realmente. Aí ele vai lá, vai conferir. Ele vê que o dízimo dele chegou, porque está constando lá no aplicativo que ele deu aquele dízimo não importa o valor, vai ter lá o seu dízimo que você colocou. Lá vai ter as informações da igreja, em geral você vai ter bastante informação. Lá tem várias informações lá que os irmãos vão poder verificar. Então, instalem esse aplicativo, já se preparem que na EBOM realmente já vai estar em pleno funcionamento. Hoje eu já tinha instalado ele há um mês mais ou menos no meu celular, e hoje ele pediu para eu verificar se a minha credencial estava com a data de validade. Verifiquei, ainda não está com a data de validade. Não, esse final de semana a gente vai estar corrigindo isso daí. E aí eu acredito que na segunda-feira o meu caso já vai estar resolvido e vai estar tudo certinho. E os irmãos que instalarem, daqui a pouco também estarão com tudo, com todas as visualizações, todos os acessos que serão permitidos e liberados para cada um dos irmãos. O nome do aplicativo é ADSM-BR. Então colocou ADSM-BR, ele tem tanto para iOS como para Android. Os irmãos instalem aí. Amém? Acredito que é só isso. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor Jesus. Vamos entrar agora na palavra. Eu peço perdão para os irmãos, eu estou bastante rouco. Hoje eu passei a tarde com balinha de gengibre e própolis na garganta, para eu poder falar, porque de manhã eu não estava conseguindo falar, estava muito difícil. Mas Deus vai nos dar vitória e vamos falar, vou falar
mais baixo possível, para os irmãos, para eu não forçar muito a minha garganta, mas vamos lá e tem bastante coisa para ser falado com os irmãos aqui. Livro de Atos, capítulo número 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos já encontraram? Bom, está ali na tela também. Bom, eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanham, porque nós vamos fazer muitas leituras aqui hoje. Então, para facilitar, eu vou lendo e os irmãos só acompanham. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Bom, o assunto que nós vamos falar hoje, após essa leitura eu vou explicar para os irmãos, nós vamos falar sobre as funções eclesiásticas dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, trabalhando, fazendo uma série de serviços dentro da igreja, mas nós deixamos alguma coisa para trás. Por maldade? Com certeza não, porque todos que trabalham no serviço da igreja é serviço voluntário. Ninguém é pego a laço e diz assim para ele: olha, você vai fazer tal coisa. Não, mas pastor, mas eu não quero. Mas você vai fazer, é ordem, eu estou mandando. Tal. Ninguém é assim. Irmão, eu preciso da sua mão de obra. O senhor pode ajudar? Posso. Se o irmão disser, não posso ajudar, então trabalho é um trabalho voluntário. Então, muitas vezes o obreiro, ele deixa de fazer alguma coisa, deixa de tomar alguma atitude por falta de conhecimento. Eu tenho um exemplo que eu sempre falo disso daí. Eu sou militar, e tinha um cabo, um soldado que trabalhava comigo, e aí um dia ele foi promovido a cabo, prestou concurso público, concurso interno, melhor dizendo, prestou concurso interno e foi promovido a cabo. Quando ele chegou como cabo, a primeira coisa que ele falou comigo: sargento, eu preciso falar com o senhor. Pois não, pode falar. Eu quero saber quais as minhas funções como cabo, o que eu preciso fazer dentro do quartel como cabo. Ele é crente, ele é obreiro também. Eu não quero negligenciar com o meu comportamento dentro do quartel. Eu sou cristão e a gente como cristão tem que dar exemplo. Então eu quero que o senhor me oriente. Aí eu fui lá, peguei o regulamento interno, mostrei para ele: olha, é isso que você precisa fazer. E aí, eu tinha na minha equipe, eu tinha lá acho que uns 3 ou 4 cabos que trabalhavam comigo. Esse era o melhor cabo que eu tinha na equipe, porque ele cumpria à risca o que ele aprendeu. Mostrei para ele: está aqui, ó, é isso que você tem que fazer. Ele cumpria à risca. O dia que ele estava de serviço, eu estava tranquilo, porque eu sabia que eu não tinha problema com os afazeres do quartel, que ele resolvia tudo porque ele sabia. Então,
nós na igreja temos que ser desse jeito também. Por quê? Nós estamos trabalhando para o reino, estamos trabalhando para Deus, estamos fazendo a obra de Deus. Nós temos que fazer com excelência e nós temos que fazer da melhor forma possível. É assim, pastor, eu estou com tal dificuldade de executar tal serviço. Então, o pastor vai te orientar como fazer para que você faça da melhor forma. E com certeza ele vai saber o que fazer. Mas é assim, 1 Coríntios 12, de 1 a 20, ele deixa um lembrete para nós bastante importante a respeito da igreja. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Anátema significa excluído do seio da igreja. Ninguém vai dizer que Jesus Cristo está excluído do seio da igreja, porque a igreja é de Jesus Cristo, a igreja é de Deus, então ele sempre está inserido aqui. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como é o corpo, como o corpo é um, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Esse texto deixa muito claro para nós que nós somos aqui muitos membros na igreja do Senhor. Somos um só corpo, mas cada um tem uma função. Está aqui o pastor Jean, que é o co-pastor da igreja. Está ali o outro irmão, que eu não sei o nome dele, que é o irmão Heitor, que é quem opera o som lá. Lá na sede o pastor diz que a culpa é do Alex, quando tem qualquer problema. Aqui a culpa é do Heitor. Se der qualquer problema, não é assim? A culpa é do Heitor. Então é assim, cada um tem a sua função. Está lá o obreiro na porta da igreja. Tem aqui o pastor Zé Mário, que é o pastor da igreja. Então cada um tem a sua função. O corpo é exatamente isso daí. Cada um tem a sua função. O que é interessante que, se eu tiver com problema no sistema digestório, começa a aparecer mancha no corpo, começa a aparecer mancha no rosto. Ora, o que está acontecendo? Parte do corpo não está funcionando. Algum membro do corpo não está funcionando, e na igreja não é diferente. Se algum membro deixa de
de tomar alguma atitude, que são atitudes imprescindíveis na obra de Deus, o corpo vai ter problema. Então é isso que nós temos que ter em mente. Nós somos importantes na obra de Deus, cada um na sua função que nos foi designada. Nós temos que entender que tem muita gente que diz assim, eu quero ser pastor. Será que esse é o chamado dele para ser pastor? Ou será que ele foi chamado para ser diácono? Pastor Deiró conta um exemplo de um diácono que ele um dia estava na igreja e o pastor Deiró perguntou para ele, pastor, irmão, o diácono, quantos anos o senhor é diácono? Pastor, eu sou há 20 e tantos anos diácono aqui. Ok. Quando chegou na época de consagração, ele orou, falou assim, eu vou consagrar esse irmão a presbítero. Aí foi lá, falou, irmão, eu vou consagrar o senhor a presbítero. O irmão começou a chorar. Pastor, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu não quero ser presbítero, no meu serviço é aqui na porta da igreja, eu estou muito feliz aqui na porta da igreja. Se o senhor me colocar como presbítero, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu não quero esse serviço, eu quero aqui todo mundo que chega eu cumprimento, eu abraço os irmãos e eu vou para casa feliz porque eu falei com a igreja inteira. Então, ele entendeu o dom que ele tinha, o dom dele é o dom de ser diácono. E aí não adianta se o seu dom é ser diácono, você quer ser pastor, porque você vai fazer um monte de coisa errada. E a gente tem que entender que Deus dá o dom para cada um conforme a competência, conforme o que cada um é chamado a fazer. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Um gosta, como eu disse, o irmão gosta de cuidar de porta, então ele vai ficar cuidando de porta lá, porque é o que ele gosta de fazer. Se der a função para ele de presbítero, ele não vai dar certo. Da mesma forma, ele contava um outro caso de um irmão que era diácono e foi consagrado a presbítero. E aí foram colocar a cortina atrás do púlpito, que tinha uma cortina, antigamente usava muito cortina, hoje não usa mais, mas foram colocar a cortina aqui atrás, aí o diácono chamou o outro que era presbítero recém-consagrado, olha, me ajuda aqui, eu vou colocar a cortina. Não, porque agora eu sou presbítero, eu não posso mais colocar a cortina. Então eu acho que ele não aprendeu nada do que é ser obreiro. Ele estava fazendo tudo errado, ele estava entendendo que, sei lá o que ele entendia, mas é assim. Bom, Timóteo 1, de 1 a 10 diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela apreciação do nosso Salvador Jesus Cristo, com o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador
e apóstolo e doutor dos gentios. Bom, esse texto nos fala, nos deixa claro que nós temos que despertar o dom através da imposição de mão. Nós somos membros de uma igreja e sabemos que Deus, Ele nos coloca na forma que Ele quer, mas Ele tem um canal para nos abençoar. Ele usa o seu pastor da congregação, que vai falar com o pastor presidente e vai dizer para ele assim: olha, tenho lá um irmão que chegou a hora dele, eu orei a Deus, Deus tocou o meu coração para consagrar esse irmão, então é a hora, então lá, por isso que é feita a imposição de mãos, porque com a imposição de mãos vai despertar o dom que Deus colocou em você para te abençoar. Amém? Para vocês trabalharem na obra de Deus. Bom, em princípio é isso, isso foi um início. Agora eu vou falar sobre as funções ministeriais, vou falar rapidamente cada uma delas, mas o foco nosso principal vai ser falar sobre o diaconato. Mas, porque basicamente o diaconato é a base de tudo isso aqui. Bom, falar sobre pastor. Pastor na Bíblia é um membro da igreja de Cristo que cuida de outros membros da igreja, exercendo o papel de liderança. O pastor ajuda outros membros a crescer na fé, exortando, corrigindo, aconselhando, ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. Os pastores devem ser respeitados pelos membros da igreja. Deus distribuiu diferentes dons para as pessoas. Dom para edificar, dom de capacidade de pastorear. De acordo com a Bíblia, pastores faz parte de uma liderança da igreja. Junto com eles tem o dom de ensino e de evangelização. O pastor é um ministro. Aí eu quero dizer para vocês o que é ministro, para vocês entenderem. Não sei se os irmãos conhecem, eu acredito que os mais jovens não vão conhecer. Talvez o pessoal da minha idade para frente conheça uma galé. O que é uma galé? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar uma galé. É um barco bem grande, como se fosse um navio bem grande, só que ao invés de ser conduzido por motores, ele é conduzido por vários remos. Você olha nos desenhos antigos, você vê vários remos para o lado de fora. E você não enxerga quem é que está conduzindo aquele remo, quem é que está manuseando aquele remo. Quem está manuseando aquele remo são os ministros. Então, tem lá 50 de um lado e 50 de outro. Eles fazem todos ao mesmo tempo movimentam daqui e de lá e tal. E eles são os ministros, eles são os condutores do navio, da galé. Então, o pastor é a mesma coisa, ele está aqui remando, só que ele precisa da ajuda de alguns irmãos, ele não rema sozinho, ele precisa de gente para ajudar a remar com ele. Em Coríntios 12, do 28 ao 31, diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, todos têm o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, voltando ao que eu tinha dito, procure o dom que Deus te deu, que você vai cumprir com excelência, com certeza. Amém? Vamos falar sobre o evangelista. O evangelista, na verdade, significa, a palavra evangelista significa boa notícia. O evangelista é a pessoa que leva boa notícia sobre a salvação de Jesus para outras pessoas. Não tem muito mais o que falar sobre o evangelista, porque ele exerce a função pastoral na igreja, no nosso ministério ele exerce a função pastoral, e é isso o evangelista. Presbítero. Na Bíblia, presbítero significa uma pessoa mais madura que cuida da igreja. Os presbíteros eram líderes na igreja,
ensinando e mantendo tudo em ordem. Eles tinham autoridade na igreja. Presbítero significa o mesmo que um ancião. Uma pessoa mais velha, respeitada por sua idade e sabedoria. Um presbítero era alguém com maturidade suficiente para liderar uma igreja de forma sensata. Eu quero abrir um parênteses importante para os irmãos aqui. O irmão é diácono, foi consagrado a presbítero e diz assim: agora eu não tenho mais o que fazer. Eu não sou o co-pastor da igreja, eu não sou o pastor da igreja, tem vários outros presbíteros aqui, eu não tenho mais o que fazer. Você está redondamente enganado. Aí começou o seu serviço pesado. Eu sempre digo que o obreiro, ele tem que blindar o pastor da igreja. De que forma que você blinda o pastor da igreja? Chegou uma pessoa na porta da igreja: eu quero falar com o pastor. Pode falar comigo. Você nunca viu a pessoa na sua vida. Se a pessoa perguntou para você assim: eu quero falar com o pastor, é que ele não sabe quem é o pastor, primeiro. Para falar com o pastor, você vai precisar falar comigo. E você recebe a pessoa, atende, resolve o problema, se você conseguir. Se você não conseguir resolver o problema, espera um pouquinho que agora eu vou levar o problema, mas traz o problema mastigado para o pastor. Pastor, eu estou com uma pessoa aqui, é isso. O que eu faço? Pastor, tem um monte de coisa para se preocupar. Vai se preocupar com uma pessoa que chegou aí e você não sabe quem é, você não sabe qual o intuito da pessoa, o que a pessoa quer. Então assim, o obreiro começa o trabalho aí. O membro da igreja está com problema. Você é presbítero, você está sabendo, vai lá e conversa com o membro. Irmão, estou sabendo que o senhor está com problema, assim. Em que a igreja pode te ajudar? Em que nós obreiros podemos ser útil para você? Faça o seu papel de presbítero. Ajuda, resolve o problema. Conseguiu resolver? Traga para o pastor. Pastor, tal irmão estava com tal problema, assim. Eu tomei tal atitude, assim. Ok? Pastor, não, está errado. Aí, então o pastor me orienta que eu vou lá corrigir. Mas a maioria, como nós já somos pessoas experimentados, obreiro já é experimentado, já passou por um monte de coisa, ele vai saber o que fazer. Pode errar? Claro que pode, é ser humano. Mas ele vai tomar uma atitude, vai agir dentro da igreja, vai aliviar o pastor que tem um monte de coisa para resolver. O pastor está preocupado com o aluguel da igreja que vai vencer. O pastor está preocupado com o som que quebrou lá, não sei que peça do som. Está preocupado com o culto. Tem que orar, tem que se preparar, tem que ler a Bíblia. Então, a gente tem que dar apoio para o pastor. Essa é a função do obreiro. Faça o seu papel direito, que vai ter muito serviço para você dentro da igreja. Amém? Vamos lá, vamos falar agora sobre o auxiliar de escala, depois nós vamos para o diaconato. O auxiliar, ele é um aspirante ao ministério. É uma pessoa que almeja estar no ministério trabalhando, então ele vai ser auxiliar de escala. É mais ou menos assim, eu vou falar de uma forma bastante esdrúxula para os irmãos entenderem. Imagine que eu preciso colocar aquela caixa ali na parede. Aí eu olho o tamanho da caixa, pego um parafuso, será que esse parafuso aguenta, será que não aguenta? Posso colocar, não posso colocar? Vou dar carga nele, vai lá e coloca o parafuso na parede. Quando terminou de parafusar, ele vai soltando a caixa devagarzinho para ver se a caixa não vai cair. Não caiu, ele balança a caixa. Opa, não caiu. Vai aguentar aqui. Mas vai ter um parafuso que ele é muito pequenininho e você colocou lá, quando você soltou a caixa já caiu. Exatamente isso que está acontecendo com o auxiliar, com o cooperador. Ele está sendo testado, estão dando carga para ele, estão dando serviço para ele, para ver se ele vai suportar, para ver se ele não é um cabra mimimi, que não vai aguentar o serviço. Pastor, irmão, vai lá e limpa o banheiro para mim. Ah, não limpa o banheiro da minha casa, vou limpar o banheiro da igreja.
Irmão, varre o chão aqui. Ah, mas de jeito nenhum, eu não faço na minha casa, vou fazer aqui na igreja. Irmão, arruma os bancos. Ah, nunca. Na minha casa, nunca minha mulher conseguiu fazer isso. Irmão, vai ter um almoço beneficente aqui na igreja. Preciso que o senhor ajude a servir as mesas. Ah, de jeito nenhum. Na minha casa eu sento, minha esposa traz o prato na minha mão. Não serve para ser obreiro. O ministério de Jesus Cristo era servir. Não teve ninguém na face da terra que serviu mais do que Jesus Cristo. Era a função dele servir. Se você quer ser obreiro, você tem que ser um serviçal. Então já começam colocando carga nas suas costas. Vai dar serviço para ele para ver se ele aguenta trabalhar. É assim que funciona. O cooperador, ele é um diamante bruto que vai ser lapidado. Vai devagarzinho, ele vai aprendendo que ele tem que servir. Agora, se o camarada não quiser servir, irmão, me desculpa, não dá para você trabalhar. É assim que funciona. Porque a gente precisa de gente que quer trabalhar. A seara, a Bíblia diz que a seara é grande. E são poucos os ceifeiros, então vamos trabalhar. É assim que funciona. Conseguiram entender? Tá claro? Perfeito. Vamos falar agora sobre apóstolo e para os irmãos entenderem por que na igreja, na nossa igreja não se aceita o apóstolo. Muita gente fala assim, tem apóstolo em todo lugar, por que que na nossa igreja não tem apóstolo? Poderia ter também. Então eu vou explicar para os irmãos. Augusto Nicodemos, ele escreveu um livro, foi quem escreveu a Bíblia, e é isso. Por isso, e nós não vimos Cristo ressurreto, nós não vimos pessoalmente, não podemos ser apóstolos, é o que diz a Bíblia. Está claro para os irmãos? Conseguimos sanar a dúvida aí, para quem tinha dúvida, ok? Bom, agora vamos falar rapidamente, agora vamos falar sobre o diaconato. Vamos ter um textinho um pouquinho maior aí, mas nós vamos falar agora sobre o diaconato, para os irmãos entenderem aí. Bom, a palavra diaconato, diácono na verdade, ela é de origem grega e significa servo, ou servidor, ou serviçal. Bom, se eu trouxer a palavra diácono para o significado dela, vocês conseguiram entender qual a função nossa na igreja? Servir. Se não for para servir, não seja obreiro. Não seja obreiro. Bom, o diaconato surgiu no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou e quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, se juntando com os 500 que já estavam lá, e que viram a ascensão de Cristo. Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, ele fala exatamente sobre isso daí. E aí, no capítulo 6 de Atos, ele vai exatamente falar sobre os problemas que estavam acontecendo na igreja, porque eram muita gente naquele momento. Teve o grande avivamento, e aí começaram a surgir os problemas. Vários problemas. E aí, no livro de Atos 2, versículo 42 a 45, diz assim: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, essas pessoas que se renderam a Deus, esses 3.500 que se renderam a Deus, se uniram a mais 500 que já existiam, e aí, pensando, entendendo que Jesus Cristo voltaria rapidamente, porque ele tinha acabado de subir, e ele dizia, eu vou voltar.
E as pessoas entendendo que ele iria voltar rapidamente, as pessoas passaram a vender as suas propriedades e trazer o dinheiro para a igreja. Trazer para a mão dos apóstolos. Só que assim, é mais ou menos assim. Eu tenho essa casa aqui. Vou vender essa casa minha e vou dar para a igreja. Só que eu não tenho onde morar. Eu não tenho mais trabalho. Eu tinha lá uma lavoura que eu plantava. Eu tinha isso, tinha aquilo. Não tenho mais nada. Eu preciso de algum lugar para ficar. Onde eu vou ficar? Na igreja. Foi exatamente o que aconteceu com eles naquela época. E aí, começaram as murmurações dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas. Porque tinha gente que trazia dinheiro, e aí, às vezes, era melhor um pouquinho tratado do que o que não trazia dinheiro. E aí, eram os problemas, e aí começou os hebreus. Os gregos contra os hebreus. Então, peraí. Vamos ter que fazer alguma mudança. Vamos criar o corpo diaconal. A gente começa a entender com essa situação que nós não podemos pegar muita função na igreja. A igreja tem um monte de gente para fazer serviço. Tem gente que ele quer cuidar da porta, ele quer tirar a oferta, ele quer contar a oferta, ele quer cuidar do som, ele quer cuidar da TV, ele quer dar ordem no pastor, ele quer cuidar do vaso que ele acha que a flor está feia, ou às vezes está muito bonita, não é para esse evento. Tem gente que é assim, ele quer fazer tudo na igreja, mas ora, tem um monte de gente para trabalhar na igreja, deixa alguém fazer alguma coisa. Quando é serviço que não é o que agrada o coração dele, às vezes ele não quer fazer. Quando é o serviço que vai aparecer, aí é o serviço que às vezes ele quer fazer. Então, isso nos traz um ensinamento importante. Vamos deixar todo mundo trabalhar. Cada um faz um pouquinho. Nós somos membros dentro de um corpo. Se todos os membros trabalharem e trabalhar direito, o corpo fica bem. Se um membro faz e o outro não consiga fazer, o que pegou duas funções, às vezes faz uma bem feita e a outra deixa de fazer porque não conseguiu fazer, vai ter problema. O corpo vai sofrer. Então, pegue o serviço que você dá conta de fazer. Não queira abraçar o mundo. É assim que funciona dentro da igreja. Se você tomar essas atitudes, com certeza vai haver murmuração. Vai voltar à época do Pentecostes. Bom, como tiveram as murmurações, disseram assim: por isso, os 12 se reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Olha, eles estavam deixando de pregar a palavra de Deus para servir às mesas. Então, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Remete vocês a alguma coisa? Obreiro trabalha, deixa o pastor orar e cuidar da palavra. Amém? Os irmãos conseguiram entender? Deixa o pastor cuidar da oração e da palavra, essa é a função dele. Tem uma lâmpada queimada, pastor, estou com a lâmpada queimada aqui, vou trocar. Troca e traz a notinha para o pastor. Pastor, troquei a lâmpada aqui. Pastor, o vaso sanitário lá está vazando a descarga. Vai lá e arruma e avisa o pastor. Pastor, eu arrumei. Ou então pede autorização para ele para arrumar, mas faça. Não deixe tudo no lombo do pastor, porque ele não aguenta. Fica muito pesado o fardo para ele. Então, vamos lá criar o corpo diaconal, vamos colocar pessoas, ok. Para isso, nós vamos ter pressupostos. O que são pressupostos? É o que você acredita, o que você julga que visualmente, olhando para a pessoa tem determinadas qualidades.
Então, primeiro vamos para os pressupostos. A Bíblia diz em Atos 6:3 que quando diz, para os irmãos escolherem dentre vós 7 varões. Na verdade, existem algumas igrejas hoje que ainda não aceitam as diaconisas. E aí eu vou abrir um parênteses bastante importante aqui. O povo, antigamente, era um povo muito machista. A mulher, ao entendimento deles, era incompetente. E hoje as mulheres conseguiram provar que são mais competentes do que muitos homens aí. Isso é uma realidade. Muitas mulheres muito competentes se dão show em homens aí. Essa é a verdade. E a gente, como homens, a gente tem que admitir isso. Então, a igreja, graças a Deus, admitiu isso e colocam excelentes diaconisas para trabalhar, excelentes presbíteras, excelentes pastoras para trabalhar, estão trabalhando e dando show, e nós, homens, estamos ficando para trás, porque elas são competentes, tanto quanto os homens. Muitas delas oram mais do que os homens, muitas delas leem mais a Bíblia do que os homens, muitas delas visitam mais do que os homens. Elas dão show, elas ensinam a gente. Então, como é que nós vamos negligenciar não colocando a mulher na igreja? Bom, a exigência, naquela época, que fosse um varão. Mas, no capítulo 3 de Timóteo, versículo 12, diz assim, os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Então, não tem como ser marido se não for homem, não é? Então, aquela época era assim, a igreja mudou e tudo mais, ok. O segundo pressuposto é que tenha boa reputação. Reputação é que tenha um bom conceito. O diácono, ele vai cuidar de dinheiro da igreja, ele vai tratar com pessoas, ele vai cuidar de necessidade de pessoas, e muitas pessoas não falam, muitas pessoas são fechadas e não falam das necessidades deles. Então você precisa ir lá e conversar, e você precisa ser uma pessoa de confiança, que a pessoa tenha realmente confiança e diga assim, para esse eu posso falar que eu não vou ter problema. É mais ou menos assim. E aí, tem um exemplo aqui muito legal para os irmãos entenderem. Júlio César, que era um grande líder romano, ele era marido de Pompeia. Quem conhece a história vai saber do que eu estou falando. E uma vez ele disse assim, mulher de Júlio César, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Ora, por que aconteceu isso? Por que ele disse isso daí? Numa festa no palácio, um súdito foi encontrado no quarto de Pompeia, vestido com roupa de mulher. Um homem foi encontrado no quarto dela, nos aposentos dela, junto com ela, vestido com roupa de mulher, se passando por mulher, estando lá dentro. Ora, à época, mulher que fosse encontrada em adultério seria morta. Então, ela foi julgada. Durante o julgamento dela, Júlio César defendeu a esposa. Por quê? Ela não foi encontrada em adultério. É assim. É o dito pelo não dito. Tinha um cabra lá com roupa de mulher lá dentro. O que ele está fazendo com roupa de mulher dentro do quarto, dentro dos aposentos? É um negócio meio confuso. Para qualquer ser humano é confuso demais. Então, o que eles fizeram? Vamos absolver. Absolveram Pompeia. Só que acabaram de absolver Pompeia, Júlio César separou dela, não quero mais você, repudiou a ela. Aí questionaram ele, Júlio César, mas por que você está repudiando a sua esposa? Aí ele disse, esposa, mulher de Júlio César, não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. E aí a gente traz isso para a igreja.
O obreiro não basta ser honesto, ele tem que parecer ser honesto. Por quê? Se você causa dúvida em qualquer pessoa sobre a sua honestidade, sobre o seu caráter, sobre a forma de você se conduzir, quem é o membro que vai vir e falar qualquer particularidade para ela, para você? Quem é o membro que vai ter coragem de vir para você, obreiro, e falar qualquer particularidade para você? Esse daí não dá para confiar não. Então, o obreiro não basta ser honesto, ele tem que parecer ser honesto para estar trabalhando na obra de Deus. O obreiro tem que ser sábio. E a sabedoria se inicia com o temor do Senhor. Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Então, se você for uma pessoa sábia, ou for um obreiro sábio, com certeza você vai trabalhar com bom senso na igreja. Mas para o obreiro ser sábio, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, porque quem dá sabedoria é o Espírito Santo. Isaías 11, 2 fala, quando ele fala a respeito do Messias, ele diz assim, olha, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, é o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, quem vai te dar sabedoria é o Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia como esse tema é tão importante no meio dos cristãos, a doutrina católica romana, ela caracteriza, colocou um capítulo da doutrina deles falando sobre esse assunto, que é o artigo 1831, que diz assim: os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, primeira coisa que eles colocam, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi, completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem, tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Isso aqui quem está falando é a Igreja Católica. Então, eles estão ensinando a gente aqui, ó, você tem que ser sábio. De que forma? Seja cheios do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser sábio. Ok até aí? Então, os pressupostos são ser varão, ter boa reputação e ser sábio. Esses são os 3 pressupostos. Agora nós vamos falar sobre os requisitos. Primeiro pressupostos, agora requisitos. O requisito é uma condição básica. Vou dar um exemplo para os irmãos. Vou prestar um concurso público, tem que ser no mínimo maior de idade, maioridade 18 anos. Eu vou votar, tem que ter no mínimo 16 anos. Eu vou exercer a função de médico, eu tenho que no mínimo ter cursado medicina, senão você não pode ser médico. Então, esses são os requisitos. E aqui, em Timóteo 3,10 diz assim: devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então aí, o auxiliar, o cooperador, ele está sendo experimentado para ser diácono. Então já estão botando carga nele, estão dando serviço para ele e vendo o comportamento dele dentro da igreja, se ele serve para ser diácono. É isso que está sendo feito com ele, para depois ele ser diácono. Ok? O outro requisito é que seja honesto. Encontraremos esse requisito no Timóteo 3,8, que diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, que tem significado de, digno significa honesto, pessoa de respeito, pessoa séria e pessoa sem reprovação. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte: o
camarada está lá dentro da empresa dele, trabalhando. E aí ele trabalha numa indústria metalúrgica e ele fala assim, eu quero fazer um apetrecho lá para minha casa, um escorredor de panela, um escorredor de garfo lá, de talher, sei lá o que ele vai fazer, eu quero fazer um suporte para o meu celular que tem ali, um suporte, eu quero fazer alguma coisa aqui. Mas como é que o meu chefe não deixa eu fazer e levar embora? Como é que eu vou fazer isso? Aí ele fica matutando, aí vai lá no segurança, conversa com o segurança, é o seguinte, eu quero fazer tal coisa, assim, tal, eu vou fazer um para mim e faço um para você. E aí você libera, a gente sai, leva os dois embora, eu te dou lá fora, na rua e tudo mais, tal. E aí o segurança aceita. Aí no outro dia, o colega que viu ele saindo com aquela peça, ele fala para o cara assim, como é que você conseguiu sair? Sabe o segurança, o crente que está lá na portaria? Fala com ele que ele libera para você sair. Esse crente é honesto? Isso vocês pensam que não acontece? Aqui não acontece, graças a Deus. Mas tem lugar que acontece. O cara é honesto. Como é que ele vai ser obreiro? Não serve para ser obreiro se ele for desonesto. O próximo requisito é que tem que ser um homem de uma palavra só. Se ele fala alguma coisa em pé, ele sustenta sentado, ou se ele fala sentado, ele sustenta em pé. Se você disser para o irmão, eu preciso de tal coisa, irmão, eu não consigo fazer isso que o senhor está me pedindo. É melhor doer o não do que você dizer que vai fazer e não fazer, que aí você perdeu a sua moral. O obreiro não pode perder a sua moral. Ele falou, ele tem que cumprir. Tem que ser palavra sim, sim e não, não. Se ele não cumprir, está perdido. O próximo requisito é que o obreiro não pode ser muito dado ao vinho. E algumas traduções não falam só da bebida. Algumas traduções não falam só da bebida. Ele não pode ser um viciado. Tem gente que é viciado em um monte de coisa aí, esquisita. E dá problema. Tem crente que no dia do jogo do Coringão, ele não vem na igreja porque o Coringão está jogando. Ele não serve para ser obreiro. É verdade, não serve para ser obreiro. Porque se o dia que tem o jogo lá do time que ele faz parte, se ele falta no culto por conta do time dele, o time dele é mais importante do que Deus. O time dele é mais importante do que a igreja. Ok? O quarto requisito é que o obreiro não pode ser amigos de lucros desonestos. Aí volta na mesma história do você pegar alguma coisa que não é sua, é um lucro desonesto. Entendeu? Se você tomar essa atitude, é um lucro desonesto. Não só essa. É um monte de coisa que nós podemos falar. E o obreiro não pode ser amigo desses lucros desonestos. Passa um cara aqui na rua, ele está com um pneu de carro que ele acabou de furtar ali. Estou vendendo esse pneu aqui, não quer comprar? Onde você arrumou esse pneu? Você tem carro? Não, não tenho. E onde você arrumou esse pneu? Eu achei, brotou lá na rua da minha casa. Aí eu sou obreiro, eu vou comprar. Lucro desonesto. Você não serve para fazer esse serviço de obreiro. Vai ser membro, continua sendo membro aqui, que Deus vai te abençoar e tal, mas não serve para ser obreiro. Porque se você for obreiro com lucros desonestos, você vai ter problema. Como é que você vai ter confiança da igreja se você toma certas atitudes? O camarada que está vendendo um celular, que ele acabou de furtar o celular lá. Eu já consegui até a senha para você desbloquear tudo, aqui está tudo desbloqueadinho. Então, o celular desbloqueado, ok? Fica com o celular para você, Deus te abençoe, eu vou orar para você não furtar mais. Mas se você pegar, você vai ter problema.
O quinto requisito é que o obreiro deve ser marido de uma só mulher. Ele não pode ter duas mulheres. Eu acredito que não precisa explicar muito sobre isso. Mas tem uma outra vertente também, quando a gente fala ser marido de uma só mulher. O obreiro tem que governar bem a sua casa. O obreiro tem que governar bem a sua casa. Tem gente que tem obreiro que ele chega em casa, fala com o filho tem 5 anos de idade, o filho dá ordem no obreiro. O filho tem 10 anos de idade, pai, eu não vou desligar a televisão do meu quarto agora, eu quero ficar assistindo televisão. Ele não governa bem a casa dele. Se ele não governa a casa dele, que é a primeira igreja que ele tem que cuidar, vocês acham que ele vai cuidar bem da igreja mesmo, propriamente dito? Se ele não cuida da casa dele, se ele não consegue dominar os filhos, que são crianças que você ensinou desde bebê, faz isso, faz aquilo, isso você pode, isso você não pode, vai para lá, vai pra... Como é que você vai ser obreiro se você não domina bem a sua casa? Então, você precisa tomar cuidado. É esquisito isso. Meus irmãos diziam para mim, agora não dizem mais, diziam para mim que eu era o carrasco na minha casa, que você só falta colocar os seus filhos em forma como você coloca a tropa lá no quartel. Eu falo, eu não coloco meus filhos em forma, só que eles vão em qualquer lugar e não me fazem passar vergonha. A pior coisa que tem, você chegar com seu filho na casa de alguém, ou qualquer lugar que você for, e seu filho vai e mexe numa coisa, e mexe em outra, mexe em outra, mexe em outra, mexe em outra, daqui a pouco, pá, derrubou alguma coisa lá, quebrou. Ah, isso daqui é uma lembrança que ganhei da minha tataravó e estava aqui. E aí você fica com cara de tacho, não tem mais onde comprar e tal, e agora o que eu faço? E assim. Então o obreiro falou para o filho, senta aqui, o filho senta e fica ali quietinho. É o obreiro assim. Ah, mas o obreiro é chato. Ah, o obreiro é isso mesmo. Se ele não dominar a casa dele, ele não vai conseguir fazer nada na igreja. Paulo também descreveu escreveu a Timóteo, que o diácono deve se apegar ao ministério da fé com consciência limpa, e esta exigência nos mostra claramente que o diácono deve ser espiritual. Apesar de administrar bens materiais, em tese, cuida do banheiro da igreja, cuida dos bancos, cuida do som, cuida da porta, tal, não sei o quê. Em tese, tudo bens materiais. Mas ele tem que ter pleno acesso ao Espírito Santo. Pleno acesso a Deus. Se você não tiver pleno acesso a Deus, você está perdido. Eu conto sempre um exemplo de um irmão, Valmir, e a gente chamava ele de Barão. O apelido dele era Barão. Ele era obreiro lá da sede. Irmão Elias, deixa eu te pedir, se coloca de pé, por favor. Dá uma olhadinha para o irmão Elias ali, irmãos. Muito obrigado, irmão Elias. O presbítero Elias é uma bênção, ele é lá da sede, serve a Deus conosco lá. O irmão Valmir Barão era mais ou menos no porte do Barão, do Valmir. Mais ou menos assim. E ele foi na igreja do 4º centenário. A história dele era mais ou menos assim. Ele não era crente. De 10 palavras que ele falava, 12 era palavrão. E aí um irmão evangelizando ele. E aí ele disse assim para o irmão: eu vou na sua igreja. Hoje eu vou. Hoje tem culto lá? Tem. Eu vou lá hoje na sua igreja. No seu joelho. Aí o irmão falou assim: negócio fechado. Vamos para a igreja então. Quando ele chegou na porta da igreja, não sei se os irmãos conhecem o pastor José Maria, que faleceu recentemente. Ele era porteiro lá no Centenário. Aí o pastor José Maria era mais ou menos no mesmo estilo lá,
dois grandão. Aí ele foi e abraçou o Valmir na porta da igreja. Recebeu o Valmir com um abraço. O Valmir disse para mim assim: Rezende, eu nunca recebi na minha vida um abraço de um homem tão gostoso quanto foi aquele abraço que eu recebi de um diácono da igreja. Eu fiquei ansioso para voltar domingo na igreja. E ele nunca mais saiu da presença do Senhor Jesus. Foi o abraço do irmão José Maria ou ele foi um canal de bênção para a vida do Valmir? Deus usou o irmão lá que estava, ligadinho com Deus, pleno acesso com Deus, ele foi usado para trazer o irmão para a igreja. É assim que funciona. Se você está ligado com Deus, sempre as coisas dão certo. O diácono, ele tem que ser firme nas decisões dentro da congregação. Quando ele tomou uma atitude, ele diz assim: pastor, eu tomei tal atitude por isso, 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 isso. Tem alguns irmãos lá na sede que não gostam muito de mim pelo meu comportamento, porque eu sou esquisito. Essa é a verdade. Eu sou bastante esquisito. Teve uma situação lá que resolveram tomar uma atitude. E aí trouxeram essa atitude para mim, que sou assistente social da sede. Olha, se for para eu decidir, tudo que vocês estão fazendo está tudo errado. Eu vou fazer assim, 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 assim. Aí, teve gente que ficou brava, não gostou muito. Mas como? Eu sou vice-presidente, ele falou assim para mim, é o que eu penso e eu vou agir assim. Pronto. Mas espera aí um pouquinho, vamos chamar o pastor Deiró, que eu vou falar para ele. Chamei o pastor Deiró na frente de todo mundo: pastor, tem essa demanda assim, 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 assim. Falaram para eu fazer assim, assim, assim. E eu disse que eu não faço por isso, por isso, por isso e por isso. Se eu fizer e der problema, eu sou responsável e isso vai dar problema. Aí o pastor Deiró falou para mim assim: você está certo. Quero saber quem tomou essa decisão. Aí o rolo virou para todo mundo. Então, o obreiro, ele tem que tomar decisões sensatas, claro, sensatas, pautado ou na Bíblia, ou no dia a dia. O obreiro tem que tomar algumas atitudes. Vai, às vezes, magoar alguém? Às vezes vai. Mas o pastor vem e passa um olhinho, que essa é a função dele. Mas, às vezes, o obreiro tem que tomar atitudes na igreja. Atitudes firmes, sérias. O obreiro, ele tem que participar de todas as reuniões da igreja. Ah, mas é ensaio das irmãs. Ok. As irmãs vão vir, vão ficar as irmãs sozinhas aqui à noite, na segunda-feira, a porta vai ficar aberta, corre o risco de entrar um filho de encardido aqui, furtar o celular, roubar o celular das irmãs aqui, tem que ter obreiro aqui na igreja. Ah, mas façam a escala, mas alguém tem que estar aqui, o obreiro tem que estar aqui, o homem principalmente tem que estar aqui para ajudar as irmãs. Às vezes tem algum problema, tem que ter gente aqui, a igreja está aberta, tem que ter um obreiro aqui, não importa. O obreiro tem que participar de todos os projetos da igreja. Por isso que às vezes tem gente que reclama: o pastor Deiró diz que a gente tem que participar da IBOM. Você é obreiro, é escola de obreiros e membros, não é isso? Obreiro é obrigado a participar. Você não é obreiro? Participa. Mas eu vou ficar cuidando de carro lá na igreja, eu vou ficar carregando marmitex para lá, panela para lá e para cá, eu vou fazer aquilo, e não vou conseguir ouvir as palestras. Ok, mas você é obreiro, você tem a obrigação de participar. É assim que funciona. O obreiro tem que participar de tudo. E agora o último requisito: o obreiro tem que se deixar criticar. É chato isso? Claro que é. O cabra está falando mal de você lá, e você sabe que está falando mal de você, deixa falar. Você tem 2 ouvidos para isso, para entrar por um e sair pelo outro. Deixa falar. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Acabou.
assim que funciona. O obreiro tem que deixar criticar. Jesus Cristo não agradou todo mundo, ele foi crucificado, claro que era o projeto de Deus sobre a vida dele, mas Jesus Cristo não agradou. Você acha que eu, mero mortal, vou agradar todo mundo? Nunca. Então o obreiro tem que se deixar criticar e pronto, e acabou. Entendeu? O obreiro, ele tem que saber ouvir, tem que saber julgar, deve ser uma pessoa que não se precipita e não deve ser uma pessoa estúpida, uma pessoa ríspida, mas uma pessoa que saiba ponderar, uma pessoa que saiba ouvir os dois lados, porque às vezes você ouve só um lado aqui e esquece de ouvir o outro lado ali, e o cabra está com parte com o encardido, porque o encardido é o pai da mentira. Está mentindo e você engole uma mentira e pronto. Então tem que saber ouvir os dois lados. Com tudo isso, nós percebemos que o diácono, ele não é promovido. Tem gente que fala, vou ser promovido a diácono. Você não é. O diácono, ele está lá para fazer a vontade de Deus. E não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então ele só vai ser diácono quando ele for permissão de Deus. É isso. Então, todas essas coisas aí que eu falei sobre o diaconato. Mas tem mais, eu quero falar para os irmãos ainda as principais funções do diaconato. O diácono, ele tem que atender todas as convocações do pastor ou dirigente local, não importa. E demais trabalho da igreja, ele tem que atender. Tem que estar lá. A gente vê um monte de congregação. Eu rodo muito por São Paulo, essa região da Zona Leste, eu ando muito. E a gente passa em umas igrejas que o cabra tem coragem. Ele traz a esposa dele na igreja, de carro, e vai buscar depois, mas não fica lá. Ele é obreiro, ele não fica lá, na segunda-feira. Outros trabalhos, esse é trabalho de mulher, eu não vou, tem que ir, o obreiro tem que ir. Alguém tem que estar lá, é assim. O obreiro, o diácono principalmente, ele tem que ajudar na limpeza no templo e na conservação do prédio e instalações. Aí volta aquilo que eu falei agora há pouco. Uma lâmpada está queimada, não espera o pastor olhar e falar que a lâmpada está queimada, vai lá e conserta. Mas eu não tenho dinheiro. Ok, você não tem dinheiro, você não é obrigado a ter dinheiro mesmo. Todo mundo pode, uma hora, não ter dinheiro para fazer tal coisa. Vai lá, procura o tesoureiro. Irmão, a igreja está com tal problema assim, precisa ser resolvido. É uma lâmpada que está queimada. A descarga que o reparo quebrou. Tal, dá o dinheiro para mim comprar. Tal, eu vou comprar, trago a notinha. Tal, acabou, resolva o problema. Essa é a função do diácono. O diácono tem que ajudar o pastor na recepção dos irmãos e acomodações dos membros e visitantes. O maior erro que eu vejo, os irmãos recebem os visitantes de qualquer jeito lá na frente. Principalmente gente que não é crente. E às vezes ele está vindo, ele está com problema, está passando na porta da igreja, sentiu de Deus, a presença de Deus ali, vou entrar na igreja. Quando a pessoa chegou, faça uma pergunta simples para a pessoa. Tudo bem? É a primeira vez que você vem aqui? Sim. Você prefere sentar na frente, no meio da igreja ou aqui no final? Eu tenho um lugarzinho especial para você lá na frente, você vai conseguir ver tudo, vai estar mais fácil para você participar do culto. Quer que eu te leve lá na frente? Não, eu tenho vergonha, tá? Então eu vou colocar você no meio, tá bom? Não vai colocar ele no último banco, vou colocar você no meio, arruma. Espera aqui na porta, vai lá, arruma um lugar. Tem lá um lugarzinho, está com a Bíblia. Irmão, tem alguém sentado aqui? Dá licença, tira a Bíblia. Vem cá, senta aqui. Acomoda as pessoas, recebe as pessoas bem. Se você for na casa de alguém, você for mal recebido, você nunca mais volta lá, ou volta. É assim que funciona. Então o obreiro tem a obrigação de receber bem as pessoas. O obreiro tem a obrigação de manter o ambiente onde o culto está sendo realizado tranquilo. Às vezes tem uma criança que está correndo, ou a criança que está chorando,
e a pessoa é um visitante, e a pessoa fica lá, roxa de vergonha, porque a criança está chorando e balança, balança, balança. Irmã, vem aqui um pouquinho, vamos ali dar uma água para essa criança? Leva lá a criança, leva a irmã para lá. Ó, tem um trocador lá em cima, vamos levar a criança lá para trocar, vamos fazer alguma coisa? Faça esse serviço. É simples, mas você vai estar recebendo bem as pessoas. O diácono, ele deve ficar em pontos estratégicos da igreja, em prontidão sempre, observando portas e corredores, observando tudo que está acontecendo na igreja. Tem diácono, tem obreiro que ele quer ser tão fervoroso que ele ora de olho fechado. Diácono não pode orar de olho fechado. Diácono tem que orar de olho aberto. Ah, mas vão falar que eu não sou fervoroso. Pode falar. Deixe-se criticar. Mas trabalha com olho aberto, com inteligência. Há poucos dias aí tinha um vídeo rodando na internet aí numa igreja católica. A pessoa estava lá rezando. Veio um filho de encardido, sentou atrás, enfiou a mão lá, pegou o celular, colocou dentro da mochila dele, saiu com a mochilinha, ó, tranquilinho, e levou embora o celular. Uma bolsa que a pessoa deixa, você não sabe quem vai entrar na igreja. É para ser filhos de Deus, todos eles, para ser todos crentes, mas nem sempre são todos crentes. Aqui na sede aconteceu, um irmão esqueceu o celular. Terminou o culto. Foi até a porta da igreja. Esqueci meu celular. Voltou lá no banco, cadê o celular? Pegou um telefone de um outro diácono lá, falou, irmão, liga para tal número assim, é o meu número, tal, não sei o quê. O camarada disse assim, eu achei o telefone, eu não vou devolver. O problema não é meu, o problema é seu que perdeu. É crente. Entendeu? É assim que funciona. O obreiro, ele tem que ajudar na coleta de dízimos e ofertas. E aí eu quero abrir um parênteses bastante importante aqui para os irmãos. Certa vez, eu não tinha dinheiro para ofertar na igreja. Aliás, eu não tinha dinheiro para nada. Eu era sargento da Polícia Militar, tinha um bom salário. Eu tinha uma empresa, tenho essa empresa até hoje. Tinha alguns imóveis alugados, mas eu estava passando um processo que eu não tinha dinheiro para nada. Sabe o que é nada? Nada, nada, nada. Chegou um domingo, eu disse assim para minha esposa, você tem algum dinheiro? Ela falou, não, não tenho. Aí eu falei, eu tenho R$10 no bolso. A conta no banco estava mais vermelha do que a bandeira do PT. E eu falei, e agora, o que eu faço? Vamos para a igreja. Parei num bar, troquei os R$10 que eu tinha. Eu dei R$2 de oferta, ela deu R$1, minha filha deu R$1 e meu filho deu R$1. R$5. Vocês têm que ensinar o seu filho a ofertar. Você quer que seu filho seja próspero? Ensina o seu filho a ofertar e ensina o seu filho a dizimar. Ah, mas meu filho não trabalha. Eu sei que ele não trabalha. E se trabalhar uma criança é crime. Mas você pega um envelope de dízimo e coloca lá R$5 para ele e ensina ele a dizimar. Isso não vai fazer diferença no seu bolso, mas vai fazer diferença no futuro do seu filho. Ele vai aprender a ser próspero. Ele vai aprender a ser próspero. Faça isso que você não vai se arrepender. Glória a Deus. E aí, eu cheguei na igreja e ofertamos dessa forma que eu falei para os irmãos. Na segunda-feira, meus funcionários chegaram, eu tinha R$5, mandei comprar pão, servi café para eles, e ele não tinha dinheiro para pagar o almoço deles, porque a gente paga o almoço diário. E aí, a minha esposa falou com o meu cunhado que trabalhava com a gente, falou, olha, você tem dinheiro para pagar o almoço de vocês hoje na obra? Temos. Paga que à noite eu te dou o dinheiro. E ele falou, tá bom. Foi embora. E a gente ficou lá, e agora? Quando foi à tarde, um cliente me ligou, Rezende, vem aqui buscar um dinheiro que eu estou devendo para você. Mas não é a data de pagar, é lá na frente.
mas eu estou com dinheiro em espécie, eu quero despachar esse dinheiro logo, vem aqui buscar o dinheiro. Me deu dinheiro em espécie, se me desse cheque, ia cair no banco, ia ficar por lá mesmo. Me deu em espécie, é assim que Deus faz. Daquele dia para frente, apertou, algumas vezes, apertou, mas nunca mais faltou dinheiro na nossa família. Nunca mais faltou. Então, a gente tem que ser abençoados. E nesse dia na igreja, o que eu cobrei do irmão, do diácono que estava passando, me abençoa. Você, diácono, você obreiro, você é um abençoador. Então, quando você passar para recolher a oferta do irmão, abençoa o irmão. E não faça a diferença do irmão que tem, eu já ouvi gente falando mal do irmão que pega a mão vazia porque não tem dinheiro e não quer passar vergonha e faz assim em cima da salva. Abençoa aquele irmão que ele não tem R$1 para dar de oferta. E Deus vai honrar e vai abençoar a fé dele. Porque se o irmão disser que não tem dinheiro, ele vai passar vergonha na igreja, porque tem gente que vai falar mal da vida dele. Tem gente que vai falar mal, olha lá o camarada, ele não tem dinheiro, ele coloca a mão em cima da salva, abençoa ele. Você não é julgador, você é abençoador, e o obreiro tem a obrigação de abençoar as pessoas. Faça isso, que a mesma bênção que ele vai receber, você também como obreiro vai receber. Abençoe as pessoas. Outro detalhe sobre a oferta: nunca conte a oferta sozinho. Nunca conte a oferta sozinho. Ah, mas eu sou obreiro e eu sou diácono, só tinha eu de diácono na igreja, mas tem outros membros. Chama qualquer membro da igreja, 1 ou 2 membros, vem cá comigo, me ajuda a contar. Você tem problema que você não consegue contar uma oferta lá? Consegue que você consegue, a gente sabe que você consegue. Mas você vai transmitir confiança para quem está olhando. Olha, ele não entrou lá no quartinho, lá na sala pastoral, ele não entrou lá para contar a oferta sozinho e voltou com o envelope. Porque tem gente que desconfia, tem gente que vai dizer assim, que camarada vai contar a oferta sozinho? Será que ele está contando certinho? Ou será que é 1 para mim, 2 para... ou melhor, 1 para você, 2 para mim. 2 para você, 3 para mim. 4 para você, 5 para mim. É assim que ele vai fazer? Tem gente que pensa. E tem gente que faz. Então, não faça igual Pompeia. O obreiro, além de ser honesto, tem que parecer ser honesto. Chama alguém da igreja e vai lá contar a oferta, para você não colocar em xeque, porque tem gente que deixa de ofertar, porque deixa de ofertar porque a pessoa foi contar a oferta sozinho. É assim que acontece. Eu recebi na sede uma irmã, me chamou, pastor, eu queria dar uma oferta para assistência social. Amém. Quanto é? Tanto. Lançou no livro, chama minha esposa, lança no livro aí, tal, direitinho, tal, dei o comprovante para ela. Tá bom, Deus te abençoe, minha irmã. Ela falou para mim assim, eu fui levar uma oferta numa igreja e eu dei a oferta. Mas eu fiquei cismado com aquela oferta porque eu acho que o destino não foi para onde eu tinha enviado. Tá bom, minha irmã, aqui o destino é o destino certo. Ele vai para onde a senhora está enviando, que é assistência social, acabou. É isso. Então, seja prudente. Obreiro tem que ser prudente. O obreiro tem que ajudar o pastor a celebrar o batismo nas águas. Ah, mas o batismo é lá na sede e tal, não sei o quê. Irmão, você não é obreiro? Você não é diácono? É. O dia que vai ter batismo na sede e algum membro daqui vai batizar, vai junto, prepara a sua roupa, ajuda a subir no púlpito, ajuda o que precisar fazer. Eu sou de tal congregação. Quem é o líder do corpo diaconal? Sou eu. Eu sou de tal congregação, eu sou diácono, lá está aqui minha credencial, e eu quero ajudar.
Hoje vai batizar uma pessoa que é da minha congregação lá e eu quero ajudar, estou aqui para ajudar. Ah, vai ter a distribuição da ceia, eu quero ajudar na distribuição da ceia. Lá na sede, aqui você tem obrigação, lá também, porque lá a DSM é uma igreja só. E agora eu quero abrir um parênteses para vocês aqui. Duas coisas que eu quero falar sobre a Santa Ceia que são importantíssimas. Tem gente que vem com a bandeja da ceia e ele coloca no primeiro banco, entrega para a pessoa do primeiro banco. Aquela pessoa do primeiro banco, ela pega, enfia a mão na vasilha. Ele não está servindo coxinha, não está servindo pastel, ele está servindo a Santa Ceia. Você é obreiro, a bandeja na sua mão, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso todas as vezes comerdes em memória de mim. Você tem que falar. Ah, mas o pastor falou aqui na frente, não importa. Pega e faça o seu papel e faça direito. Esse é o meu corpo que é partido por vós, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. É você que está imbuído de autoridade espiritual para fazer esse serviço. Você não sabe se a pessoa que está lá, nem crente é. E ele está pegando e servindo ceia para os outros, passando ceia como se serve uma coxinha. Ó, estou servindo coxinha aqui para ele. Ó, a bandeja de coxinha chegou. É assim. Não faça isso, você está fazendo errado. Se você fizer, você está fazendo errado. E o outro parêntese que eu quero abrir sobre a Santa Ceia, a salva, você vai passar o longo. Agora, a bandeja da Santa Ceia, ela não é tão longa, você não consegue chegar lá. Cuidado, os homens principalmente, ou as mulheres, quando vão passar por entre os bancos para passar, para não ficar passando por entre as pernas das pessoas. Pode ter um homem mal intencionado e pode ter uma mulher mal intencionada. Então, tomem cuidado. Você é obreiro. Obreiro tem que ter inteligência e tem que pensar. Então, tomem cuidado quando vão distribuir a Santa Ceia e passarem em lugar apertado. Pode ter um filho encardido lá no meio e fazer alguma besteira. É assim que funciona. Então, seja inteligente. Não preciso explicar mais do que isso, né? Vocês já conseguiram entender tudo que eu falei para vocês. Vocês são bastante inteligentes. O obreiro tem a obrigação de levantar as necessidades dos membros da igreja. Sempre, sempre. Eu conto sempre do caso de um irmão que ele disse para mim assim um dia: irmão Rezende, eu tenho uma vontade de cumprimentar o pastor Deiró, eu nunca cumprimentei ele. Falou para mim, batendo papo lá. Eu era diácono na sede. Ah, é? Falei nada para ele mais. Nada. E ele estava trabalhando como auxiliar lá. Tá bom. Quando foi chegando perto do final do culto, onde está o irmão Slash? Fui lá procurar ele. Está aqui. Vem aqui, eu tenho um servicinho para você. Vem cá comigo. Levei ele, o pastor deu a bênção apostólica, eu já estava em cima do púlpito com ele. Pastor, esse irmão aqui, ó, sempre teve vontade de dar a mão e cumprimentar o senhor e nunca veio fazer. Está aqui, ele veio para cumprimentar o senhor. O pastor cumprimentou, abraçou ele, disse para ele assim: você está proibido de ir embora sem passar aqui e me cumprimentar. Todo culto você tem que vir aqui me cumprimentar. Infelizmente, 30 dias depois, o rapaz ele tinha acho que 32 anos, é isso, né, Juliane? 32 anos, uns 30 dias depois, 40 dias depois, ele foi andar de bicicleta, teve um infarto e morreu. Então, eu não sou ninguém, Deus que me perdoe, mas eu consegui levar ele lá e ele abraçou o pastor Deiró. Então, a gente como obreiro tem essas obrigações. Faça e faça direito.
E o tendão de Aquiles, que eu vou falar para os irmãos agora, que é: o obreiro tem a obrigação de abrir e fechar a igreja. Abrir e fechar a igreja. Não é função do pastor abrir e fechar a igreja. Eu já cheguei em congregação para levar esse tema aqui mesmo, que o pastor estava lá abrindo a igreja, pegando água, trazendo para o púlpito. Não é função do pastor, é função de outros obreiros. Outra coisa, fechar a igreja, você vai ficar aqui esperando o pastor atender 50 pessoas, se tiver para ele atender, e você vai embora junto com o pastor. É a sua obrigação. Ah, mas não precisa ficar todos, ok? Quem é o líder do corpo diaconal? Faça uma escala. Hoje vai ficar você, amanhã vai ficar você, depois de amanhã vai ficar você, vai ficar dois, tem que ficar pelo menos dois, e vai ficar, e vai fazendo um rodízio para todo mundo ficar aqui. E acerta isso com o pastor. Pastor, olha, a gente vai fazer assim, vai ficar, acabou, dá serviço para os irmãos. É essa a função do obreiro. O obreiro não pode abandonar a igreja e ir embora. Não, deixa aí, o pastor fecha. Oxe, eu um dia estava na porta da igreja do Centenário, chegou uma pessoa lá. Olha, eu não era obreiro lá não, viu? Não era obreiro não. Eu queria falar com o pastor. O pastor estava 1 metro de mim. Eu disse para ele assim: para falar com o pastor, você precisa falar comigo primeiro. E o pastor do lado só ouvindo. Não, mas você é o pastor da igreja? Eu falei: não. Mas se você não falar comigo, você não consegue falar com o pastor. Aí, tá bom. Mas você é o secretário do pastor? Sou. Sou o secretário do pastor e pronto. Aí ele: então tá bom. Eu queria, o que você quer? Eu quero uma cesta básica, eu quero isso, eu quero aquilo, preciso fazer não sei o quê. Onde você mora? A gente estava na igreja do Centenário. Eu moro lá no Barro Branco. Ué, mas o que você está fazendo aqui se você mora no Barro Branco? Ah, não, eu passei aqui, a igreja desse tamanho, a igreja tem dinheiro. Então você está batendo em porta errada, você me desculpa que a igreja não tem dinheiro. Aí o camarada ficou meio bravo, meio chateado comigo, e foi embora. E o pastor com o olho desse tamanho: Rezende, você é doido. Eu falei: pastor, mas eu ia falar o que para ele? Eu ia falar para ele assim: esse é o pastor, fala com ele? Se é um filho do encardido que acha que o pastor pega o envelope, as ofertas do dia e leva para a casa dele e vai querer fazer alguma coisa com o pastor? Eu falei lá atrás, ó, a função do obreiro é blindar o pastor, é cuidar do pastor, cuidar da igreja. Você tem que fazer isso, fazer bem feito. Se você não fizer bem feito, você vai ter problema. Eu vou falar aqui rapidamente para os irmãos, já estou terminando já, irmãos, sobre hierarquia dentro da igreja. Romanos 13, 1 e 2 diz assim: todos devem ser sujeitos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Romanos 13, 1 e 2. Quem não respeita as autoridades traz condenação sobre si mesmo. Então, se você não quer trazer condenação para você, respeita o seu pastor. Na igreja, nós temos que entender que ser grande é ser o menor, é ser o pequeno. Ser o melhor é ser servo. E ser o maior é servir a todos. Por quê? Eu já disse lá atrás, a passagem de Jesus Cristo na terra foi marcada pelo serviço. Ele serviu todo mundo. A
vida dele, enquanto ele teve vida, ele foi servindo, 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 servindo. Você quer ser melhor do que Jesus Cristo? É isso? Faça direito. O meu pai, alguns conheceram meu pai, alguns não. Meu pai foi pastor presidente de campo, 30 e poucos anos, pastor presidente de campo. E meu pai, com 85 anos, Deus resolveu levar para morar com ele. Mas a última pregação que o meu pai pregou no culto de doutrina na sede, meu pai já estava jubilado há 2 anos. E o pastor Deiró falou para ele assim: Pastor Rezende, eu quero que o senhor venha quarta-feira trazer a palavra aqui. Não, pastor, eu não vou não sei o que, tal, não vai dar para eu ir. E não ia dar mesmo. No final das contas, ele falou, eu nem trouxe terno, porque eu não ia vir na igreja, eu estava com um monte de coisa para resolver aqui em São Paulo, nem terno eu trouxe. O pastor falou, não, eu quero o senhor aqui. Aí meu pai foi, mas eu vou sem terno, não tem problema. Meu pai pregou lá na sede sem terno, num culto de doutrina. E ele falou sobre a pirâmide na igreja. A pirâmide, ela é de ponta cabeça. O auxiliar, ele auxilia a igreja, o cooperador, ele auxilia a igreja e serve a igreja. O diácono serve ao cooperador e à igreja. O presbítero ao diácono, ele serve ao diácono, ao cooperador e à igreja. O evangelista a mesma coisa e o pastor, ele serve a todo mundo. Quer ser pastor? Vai servir todo mundo que você vai ser pastor. É assim. Quer servir? Vai servir todo mundo. Porque quantas vezes as pessoas trazem problemas para o pastor, que está entalado aí 20, 30 anos, e quer que o pastor resolva em 5 minutos. E o pastor não resolve, ele diz que o pastor não é homem de Deus ainda. É assim que funciona. Acontece. Você não serve para ser obreiro. Não aprendeu a ser obreiro ainda. Precisa aprender a ser obreiro. Temos que respeitar os mais velhos. Temos que dar preferência a quem tem direito de preferência. Não queira ser um melhor do que o outro. Respeite a posição do outro. Nós nunca somos iguais, mas sempre tem alguém melhor do que a gente. E a maioria das vezes as pessoas são melhores do que a gente. Às vezes a irmãzinha lá, o irmãozinho que está lá, a irmãzinha de coque que está lá no cantinho, o irmãozinho que já está com uma certa idade, você não respeita ele, mas ele tem mais intimidade, mais tempo de amizade com Deus do que você. E aí quando ele coloca a mão em você, você sente o fogo pegando no seu corpo. Ai, 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 o que está acontecendo comigo? É o Espírito Santo, é Deus bradando na vida dele, honrando ele lá. E você não percebe isso, ele tem comunhão com Deus e você, eu sou obreiro, eu sou isso, eu sou aquilo, nariz está aqui, ó. Melhor do que os outros você é? Aprenda a respeitar os outros. Quer ser respeitado? Aprenda a respeitar. Quando você aprende a respeitar, você é respeitado. Bom, Mateus 23, 12 diz assim, que é a última coisa que eu vou ler e já vou encerrar. Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quer ser exaltado? Se humilhe, vai servir. Quer ser um obreiro com excelência? Vai servir. Se você souber servir, com certeza você vai ser um excelente obreiro e Deus vai sempre honrar a sua vida. Amém? Glória a Deus, quero agradecer ao pastor José Mário pela oportunidade, quero agradecer aos irmãos pela paciência de me ouvir. Espero que Deus tenha me usado para falar alguma coisa, para colaborar para o serviço dos irmãos na obra de Deus. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Muito obrigado.